Desejo talvez seja a coisa mais mal compreendida entre os homens. Eu acho que não apenas uma palavra, obviamente, ele é uma ideia, mas mais que uma ideia, o desejo é uma força. Então tem até a ideia da força, portanto tem a ideia do desejo. Mas, como toda força, tem uma visão de uma força que conserva, que seria uma força reativa, e tem a visão de uma força que cria. Não há nada na natureza que não seja atravessado, no mínimo, por esses dois tipos de força. Então é uma visão nietzschiana essa. Ele distingue a força ativa da força reativa. Ele tem ambas como necessárias, as forças são necessárias, mas a força reativa, ela tem uma função de conservação. E ela é sempre função, nos casos, digamos assim, saudáveis, de uma natureza viva, intensa, que existe na imanência da própria natureza. A força reativa, ela é uma função de uma força que cria. Então, se a força reativa essencialmente é de conservação, o que ela, de modo mais nobre e necessário, deveria conservar? De modo mais nobre e necessário, ela deveria conservar a condição da própria criação. Então, ela é uma força condicional, assim, e não um princípio ativo. Ela é uma espécie de meio, de instrumento ou de função para que a própria força ativa se expanda e crie realidade. E eu acabei entrando um pouco nessa distinção porque, na verdade, vou ter que fazer uma tabela aqui muito rapidamente. Porque uma coisa é a força reativa, outra coisa é o tipo reativo. Existe uma certa condição humana, no caso, em que as forças reativas, elas passam a ser dominantes em relação às forças ativas. E na medida que elas se tornam dominantes, forma-se no homem o tipo reativo, e não mais simplesmente a força reativa. Quando o tipo reativo domina, as forças reativas se põem no lugar das ativas, ou começam a gerir e comandar a vida, há uma inversão de tudo. Tudo se inverte. Então isso é uma coisa. O Nietzsche vai dizer que há uma imagem invertida que é constitutiva do homem reativo. O homem reativo ele inverte tudo. Mas Spinoza diz de outra maneira. O quê? Ele diz que o homem da imaginação, que na verdade, num certo sentido, ele coincide com o homem reativo do Nietzsche, o homem da imaginação, que somos todos nós, numa certa medida, na medida em que não pensamos, a imaginação é dominante, a gente também é necessariamente passional, ou seja, a gente sofre os efeitos de fora, e a gente se modifica segundo a regência das forças que nos comandam de fora. Então a gente sofre a paixão, mas não transmuta a paixão em ação. Até que é um nível que ele diz que o homem não tem liberdade porque ele é governado por essas forças que vêm de fora. Sem dúvida, isso. A mente humana, ela faz disso uma ideia. A partir do quê? A partir de uma imagem. Que imagem que é essa? É o que resulta em nós na medida em que a gente se encontra com corpos, mentes ou forças de fora. Então a gente se encontra com algo e em nós emerge uma imagem. E essa imagem, na verdade, ela é fruto de nós mesmos e das coisas que se encontraram com a gente. Ela aparece em nós e com essa imagem a gente avalia ou a gente vai conhecer a si mesmo, com a consciência, a ciência de si,
né? E ao mesmo tempo vai conhecer o mundo, vai ter a consciência e a ciência, a partir da base de uma imagem. E essa imagem, no fundo, ela não chega nunca na causa, ela não pode, porque ela já é essencialmente efeito, né? E na medida que ela é feita, ela não revela a natureza do que a gerou, né? Então, com essa imagem, o homem acredita que ele conhece as coisas e também a si mesmo, porque essa imagem tem uma dupla face, uma voltada para si, para a subjetividade, e outra voltada para o mundo, para a objetividade. Mas, na verdade, essa imagem revela muito mais, como diz Spinoza, o estado do nosso corpo, o estado da nossa mente, o estado do nosso desejo, do que propriamente a natureza da outra coisa e mesmo a nossa própria natureza. Essa imagem ela não é expressiva, ela no máximo indica o estado em que eu me encontrava, e geralmente é um estado de impotência, um estado de paixão, né? E com esse estado, né, eu vou simplesmente existir, ou eu vou reagir, vou me defender, vou lutar, vou tentar sobreviver. Então, esse estado que forma essa imagem julga o mundo exterior, né, de acordo com o que ele necessita, do que está de acordo com a sobrevivência dele. Então, ele tenta moldar o mundo exterior a si, a esse estado, que no fundo é um estado, é um resultado nele, não a natureza nele. Então, o que ocorre? Voltando de novo à questão do tipo reativo do Nietzsche ou do homem da imaginação de Spinoza. Esse homem, que em geral somos nós, vive da seguinte maneira: a vida é essencialmente acontecimento, mas ele só vive o acontecimento na medida ou que vai acontecer ou que já aconteceu. Ele não vive o acontecimento enquanto o acontecimento acontece. Só não queima o meu ar. Oi? Só não queima o meu ar. Não, a gente já que é de acontecimento. A gente volta no acontecimento. Aí, o que ocorre? O resultado nele do encontro é um acontecido, é um efetuado, né? E é com esse efetuado, né, com esse preenchimento de si, que ele começa a desejar, ou ele imagina que isso que aconteceu nele, na verdade, é a origem, é a essência, né? Isso seria o desejo. Então, o acontecido se confunde com a própria potência de acontecer. Então, aqui há uma confusão essencial em relação ao desejo. Então, o desejo há um corte, porque o desejo ele começa aonde a consciência dá conta. Mas o que é a consciência? A consciência é sempre retardada, ela sempre começa, né, a partir do último ponto do encontro. O último efeito do encontro é que gera a consciência. Ela não tem a duração ou a profundidade do afeto ou da força, né? Ela já é o efeito último, a última imagem. Então, é com essa imagem que a consciência imagina que vai reagir ao mundo, e ao mesmo tempo ela identifica que aquilo que acontece sobre o corpo e sobre ela, né, era, na verdade, a consciência de um outro, ou a intenção de um outro. Então, ela imagina que o mundo opera por finalidade e ela mesma vai ter um fim para si, um futuro para si, um destino para si, um objetivo, um ideal. Então, ela deseja um futuro, ela deseja um objeto, ela deseja uma maneira, né, de viver, até um mundo a ser atingido, um nível a se chegar, né? E esse desejo ideal, né, se confunde com a utopia, se confunde com o sonho, com a fantasia, e por isso que o sonho, a fantasia, né, e o ideal são tão nocivos, né? O sonho, a gente vê muitos homens de esquerda, ditos revolucionários, dizendo: olha, o sonho é fundamental, a utopia é fundamental, a fantasia, né? E no fundo, isso é fonte
de rebaixamento da vida, de julgamento da vida e de conformação a um estado de miséria. Por quê? Porque, na verdade, não é o desejo em mim, né, que se confundem com o acontecido, com o resultado de mim mesmo, que começa a desejar. Né? Na verdade, eu necessariamente sou uma força, né? Ou, melhor ainda, eu sou uma potência, porque a força já é uma potência atualizada, eu sou uma potência que se atualiza. Né? E o princípio de atualização é sim o acontecimento. Depois a gente fala sobre a questão do acontecimento. Há sempre um ato que atualiza a minha potência, um acontecimento da minha potência, uma modificação da minha potência. E esse ato está na periferia de mim mesmo, e não no centro da minha alma, do meu espírito, no coração do meu desejo. Essa mistificação que se faz com o centro subjetivo do homem, né? Ou inconsciente do homem. E esse centro é uma mistificação, esse centro já é um buraco. Esse centro já é uma carência, já é uma falta. Daí sim a psicanálise teria razão. Sim, porque esse centro, na verdade, é o começo da impotência ou da separação da vida do que ela pode. Aí começa a formar esse centro de um buraco, um vazio em mim mesmo, que deseja o que não tem. Então essa ideia de desejo, o desejo que carece de um objeto, é completamente mistificadora da vida. Né? E por isso que essa ideia de desejo, no fundo, é tão nociva. Né? Porque ela, na verdade, simplesmente reforça os ideais de esperança, de sonhos, de utopia, e sempre aquilo que diz Raul Seixas: quem não tem presente se contenta com o futuro. Né? Total. Né? Então, não tem presente, não tem presença. Então, no presente eu sou miserável. No futuro que eu serei. Eu vou ser quando eu for, né? Ou eu já fui e lamento que a condição que eu tinha eu não atingo mais. Né? Ou então nunca tive sonho com uma condição que um dia terei, né? Mas o presente, que é o que faz a diferença, né? E aí tem a ver desejo com diferença, ou potência de diferir, e diferir não dos outros, mas de si mesmo, né? Na medida em que algo acontece à potência, ou algo acontece ao desejo, e o desejo ele se intensifica, isso é um acontecimento de vida, isso é uma diferenciação de si, né? Aí sim tem um preenchimento real, e ao desejo desse ponto de vista não falta nada, né? Porque daí não falta nada mesmo. Por quê? Porque ele sempre necessariamente acontece. Mesmo do ponto de vista das vidas reativas, claro, a vida reativa ou a vida na imaginação nunca vai aprender isso como preenchimento. Então, ela vai estar sempre na carência. No entanto, ela vai estar sempre preenchida. Por tristeza, por miséria. Vai estar preenchida, não falta nunca nada. É impossível que a vida não nos preencha. Então, mesmo que seja de miséria, de tristeza, ela preenche necessariamente. Porque o tempo é impossível você... aliás, aqui o tempo é a mesma coisa que o preenchimento. Porque o tempo, é impossível você deter o tempo. É ele que está te preenchendo. É ele que está te... É ele o princípio. É ele o começo do desejo. Esse horizonte, né? Esse futuro que toca o meu presente e o meu passado. Ou seja, ele me modifica de um jeito, ele me estimula, ele me instiga a continuar, né, a mim mesmo, segundo uma capacidade de variar ou incorporar o contexto que me desviaria dos meus propósitos, digamos assim. Apesar dos desvios, ele me instiga a continuar, a criar uma continuidade intensiva e não uma continuidade extensiva. Né? Então essa continuidade intensiva de mim mesmo, né, ela depende da capacidade de eu criar linguagem, ou de criar movimento no corpo, ou de usar os afetos, que é aquilo que me acontece através do uso da linguagem e do uso da sensibilidade. Então, eu me sirvo desses afetos de um jeito tal que o que não me mata me deixa mais forte. Né? Ao invés de ficar lamentando o que me acontece. Né? Eu aproveito o que de pior me acontece até. E até o que de melhor acontece. Às vezes até mais interessante que aconteça o pior do que o melhor, porque às vezes a gente é muito mais enganado, né, um suposto melhor, e a gente acaba ficando mais fraco. Como diz o Nietzsche, a gente é vencido pela própria vitória. Então, a gente relaxa quando vence, né? Por quê? Porque não tinha lugar nenhum a se chegar, não existe objetivo. O objetivo, a finalidade é uma ilusão, assim como a origem é uma ilusão. Na verdade, sempre tem um devir, ou seja, a vida ela existe, ao existir, né,
A potência em ato, né? O ato é o existir da potência ou do desejo. Esse ato de existir, se tem um sentido, ele tem, claro que tem sentido, o sentido jamais é intencional, o sentido é intensivo, ou seja, ele se volta sobre você mesmo, sobre a tua essência, o teu desejo, a potência, e te modifica e gera mais realidade, ou gera eternidade na existência. Então, se tem um sentido, o sentido é esse. Na verdade, o sentido é sempre, no mínimo, duplo, né? No mínimo, aparentemente paradoxal, porque ele vai sempre em direção ao futuro e ao passado ao mesmo tempo. Na medida em que eu avanço, algo se passa sobre mim ou sobre o meu passado. Na medida em que eu vou em direção ao fora, um dentro se dobra em mim. Mais dobras acontecem. Na medida em que eu me desdobro, outras dobras se criam. Na medida em que eu me explico, há várias outras implicações. Então, a explicação e a implicação, a dobra e a desdobra, né? A expansão e a contração, o envolvimento e o desenvolvimento, enfim, o dentro e o fora, são os dois sentidos que acontecem ou que devêm ao mesmo tempo. Não é que eu sou um e outro ao mesmo tempo, eu me torno, né, um e outro ao mesmo tempo. É esse tornar-se, esse dever que vai nos dois sentidos ao mesmo tempo. Então, o sentido, na verdade, é a criação de tensão e não de um objetivo verdadeiro, atingir uma forma ideal. Tem nada a ver com ideal, tem a ver com tensão, com intensificação, com modificação de si, com criação de zonas de variação, né? E isso tudo implica abrir mão das formas, né? Abrir mão das figuras no corpo e das formas na linguagem, porque, na verdade, a forma só serve como meio de tecer novas linhas. Linha sim, linha aberta, mas nunca forma que se fecha, né? A linha, o que é a linha aberta? A linha aberta não é aquela linha efêmera que me leva a qualquer lugar de modo espontaneista. Há um rigor aí no espontâneo, né? Que não tem nada a ver com espontaneismo. E esse rigor, ele cria as linhas de variação, né? Na medida que a linha de variação faz com que o desejo cresça ou se intensifique. Então, é esse o sentido ativo. Aqui tem um sentido ativo, né? Porque ele faz o desejo crescer, faz a potência crescer. Então, não é simplesmente um desenvolvimento em direção a uma forma ideal, meu destino, ao meu karma. E pronto, cheguei lá. Isso é esse mito da felicidade, né, que o homem moderno inventou, né? O que seria? Queria que você falasse sobre o desejo enquanto um agenciamento. Quando Deleuze fala que o desejo, você nunca deseja uma coisa abstrata. Eu desejo um amor. O desejo, aquilo especificamente, ele sempre é um agenciamento de uma série de situações. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Ele é um agenciamento porque, antes de tudo, ele não é de um indivíduo ou de um sujeito, né? O indivíduo e o sujeito são resultados em nós. E esse indivíduo ou esse sujeito não deseja um objeto. Deleuze diz, o desejo, ele já deseja um conjunto e não um objeto, né? E esse conjunto já é um coletivo, já tem 1000 implicações. Quando você ama um corpo, ou ama uma pessoa, ou ama isso, já tem 1000 coisas junto com esse corpo, com essa pessoa, o seu modo de vida, as suas relações, os seus entornos, os seus gostos, os seus desgostos, os 1000 elementos que entram ali, que são multiplicidades. Então, o desejo não é um objeto unitário, ele é um conjunto de multiplicidade, né? E é esse conjunto de multiplicidade misterioso que quer se desdobrar em mim, o que quer se modificar em mim, o me fazer modificar, o diferir de mim mesmo. É por isso que eu amo. Eu não amo porque eu acho que aquele amor é ideal, né? O amor, no fundo, é muito interesseiro. Ele tem interesse em, que quer dizer, o desejo, ele tem interesse em se fazer intenso, né? O agenciamento, ele tem um aspecto que é sempre concreto, né? Então, essa concretude do agenciamento é como uma máquina que funciona.
então ele se compõe de um jeito tal, né? Há um acontecimento sem o qual não há agenciamento. Né? Então o que é esse acontecimento? É um horizonte comum, uma zona comum, né? de encontro, mas que para cada um é uma coisa completamente diferente. Né? Um exemplo interessante que o Deleuze mesmo dá é a relação entre a orquídea e a abelha. Né? O devir orquídea da abelha e o devir abelha da orquídea. E um devir não tem nada a ver com o outro. Um é do reino animal, outro é do reino vegetal. Uma coisa não tem nada a ver. Eu não amo o outro. Eu não quero ser o outro. Nem o outro. Quer dizer, esse amor humano, né, ridículo, que ama o outro, né, que se apodera de uma forma do outro, né, ou que quer preservar a si de modo narcísico, né. Esse amor é um amor de carência, é um amor que implica não trabalho sobre si mesmo. Né. O amor, na verdade, ele é um horizonte, uma superfície que não existia sem esse encontro, então ele emerge, né, naquele encontro, e a partir dessa superfície, aí sim é como um território, uma terra fértil, né, onde mil coisas emergem, né, se desenvolvem e se desdobram, que você não sabe de antemão. É por isso que é um amor, né? Mas ao mesmo tempo funciona, realmente cresce, é uma terra fértil. Né? Mas o acontecimento que acontece a um e o acontecimento que acontece ao outro é totalmente diferente. No entanto, eles não são incomunicáveis, ao contrário, eles se comunicam na diferenciação de si. Né? Eu só me comunico com o outro porque eu me diferencio no sentido interessante, de intensificação. E o outro só se comunica comigo porque ele se diferencia no sentido interessante. Senão, é esse amor capengo e passional. Então, aí sim abriu um amor ativo. Né? Claro, porque, na verdade, a gente não quer o poder. Só os fracos que querem o poder. A gente quer a força suficiente para não sair do poder. Né? Que aí a gente é generoso, a gente é criador, a gente é capaz de, a gente não precisa parasitar, a gente não precisa submeter, a gente não precisa oprimir. Né? É uma conquista por excesso de força, por excedente, por força de criar, e não por vontade de se apropriar do outro. Né? Então, de fato, funciona. Aí seria, sem dúvida, um amor ativo. O agenciamento ele implica, então, esse acontecimento, essa zona de encontro, né? E na medida em que essa zona de encontro ela se dá, você tem o ato que agencia. Né? Esse é o primeiro ato. Né? Mas esse ato se desdobra em mil outros. E esse ato, ele vai lançar a mão de vários dispositivos ou meios de efetuação. O primeiro meio de efetuação que a gente está inserido é o corpo. O corpo se efetua. O corpo respira, o corpo olha, vê, ouve, se sente, ele se efetua. Né? Assim como o desejo, né, que se efetua através do corpo, se efetua através da mente, né? E da linguagem, da semiótica, dos elementos incorporais, não só os corpóreos, mas os incorporais efetuam o desejo também. Então, nessa mesma medida, esse acontecimento ele desencadeia mil materializações ou atualizações do agenciamento, né? Via semiótica, ou essa zona incorporal, ou via movimento, que é a zona do corpo. Né? Então ele cria movimentos, ele cria corpo, né, para si, e cria uma corporificação, uma territorialização corpórea. Assim como ele cria zonas semióticas incorporais para si, mentes, ele cria mente, né, ele cria cérebro também, né, e cria zonas incorporais que são territórios existenciais. Né? Então ele vai, na verdade, inventando formas, mas antes de tudo linhas. Ele inventa linhas de acontecimento, né? E de continuidade de si mesmo. Porque o desejo dele é de continuar se expandindo e se intensificando. Né? Isso seria um horizonte ativo, né, do agenciamento. O agenciamento, na verdade, tal como Deleuze
concebeu é sempre uma coisa complexa, né? Porque ele tem uma parte abstrata e uma parte concreta. A parte abstrata é a parte intensiva, que não tem forma, né? Digamos assim, a zona, né, não atualizada é a zona virtual do acontecimento, né, do agenciamento. E a parte concreta é essa linha de atualização da zona virtual. Então há uma coexistência entre o virtual e o atual. O desejo é sempre um agenciamento na medida em que ele funciona por agenciamento, na medida em que não é um sujeito que deseja, né, e que não tem um objeto no fim, mas ele já começa num horizonte que é múltiplo, né, e ele faz com que essa zona virtual de mim mesma se produza a si mesma como zona virtual e difira cada vez mais de si. Então, e aqui tem não mais um coletivo, mas uma singularidade que se faz, que se produz na existência. Então, há uma produção singular de eternidade na existência, na medida em que há um acontecimento coletivo que volta para essa zona singular de mim mesmo, essa zona abstrata. Então, na verdade é isso, o campo da existência, ele não é um campo simplesmente de realização de uma natureza pronta, né? O campo da existência é o próprio campo onde a eternidade se fabrica a si mesmo. Há uma produção de eternidade. É por isso que aí Deus vira uma ficção, né? Porque Deus é aqui e agora, ele acontece aqui e agora. A natureza é sagrada desse ponto de vista, o acontecimento é sagrado desse ponto de vista. Sagrado, né? Se a gente ainda quiser usar esses nomes ou brincar com esses nomes. Mas ele é, antes de tudo, extraordinário. Né? Como a Clarice Lispector fala, não sei por que buscar o sobrenatural, sendo que a natureza é sobrenatural. Ela é além de si mesma, né? Ela já se ultrapassa a si mesma. Né? É isso. Muito bem de desejo. Então, mas só para finalizar, então, do ponto de vista ativo, jamais há carência. O desejo, ele não deseja um objeto, né? E nem começa com o sujeito. O desejo, ele começa num acontecimento de mim mesmo ou na periferia de mim mesmo, né? E necessariamente ele me preenche. Quer dizer, o efeito dele é um acontecimento da potência ou dele mesmo, né? Uma modificação dele mesmo. Então, o preenchimento do desejo, o objeto do desejo, é a própria modificação dele mesmo. É isso que é. É isso que os psicanalistas não entendem, que os filósofos metafísicos não entendem, que os padres não entendem, que os moralistas não entendem, que os crentes não entendem. Porque o preenchimento do desejo é a modificação dele. Ele se preenche necessariamente. Então, ao desejo não falta nada. Isso é espinosismo puro. Spinoza foi o primeiro grande afirmador. Não falta nada na natureza. Absolutamente nada. Ao cego não falta visão. Quem vê o cara como cego, né, é o hipócrita que acha que a visão dele é um imperativo sem o qual o cara não existe. Pô, mas ele existe de outras maneiras. A visão não pertence a ele. Ele tem outras coisas. Então, ao cego não falta visão. Que incrível isso. Ao desejo não falta nada. E assim, a gente é acostumado. Aliás, a invenção do juízo humano é isso, né? O juízo humano ele é inventado para sempre analisar as coisas por baixo, né? Rebaixando, vendo sob o ponto de vista do que não tem, do que falta. E o que falta? Falta ao tipo impotente que o mundo se adapte a ele, sirva a ele, né? Porque ele é passivo, ele não cria nada, ele precisa que o mundo sirva a ele. Ame ele, cuide dele, paparique ele, faça tudo por ele, né? Enfim. Então, na verdade, é a visão do homem reativo, do homem passivo, que sempre inventa essas mistificações, né? E as infelicidades. As paixões tristes. Sem dúvida, ele vive disso, né? E aliás, as paixões tristes, elas têm sempre aí um triplo aspecto, né? Daquele que sofre, daquele que se aproveita delas de modo material, né? Então é o escravo que sofre, o tirano que se aproveita de modo material e o padre que se aproveita de modo espiritual, né? Você vê o Papa aí agora, essa palhaçada, né? Da Igreja Católica. Quer dizer, palhaçada não, funciona tudo muito bem. Está tudo certo, né? E as pessoas se merecem. É isso aí. Se entupam desses padres.